Ok, acho que estamos ao vivo. Olha, já tem bastante gente aqui dando boa noite pra gente. Vande, Aisha, Ana, que bom. Quem tiver por aí, se puder dar só um ok que estão ouvindo a gente. Estou aqui com o querido Padre Domingos. A gente já estava aqui batendo papo. Se deixasse, a gente já fazia live sem vocês. Quase a gente esquecia de abrir, não era, Tati? Vamos falando aqui espontaneamente. Ah, a Guida está aqui. A Guida foi a incentivadora da live aí. Que bom, um abraço, Guida, um abraço. Legal. Bom, gratidão, Padre Domingos, por estar aqui. A gente, né, estava aqui batendo um papo. Para quem, eu imagino que a maioria das pessoas já deva te conhecer, mas a gente está fazendo aqui no canal da Espontâneo, então quem não conhece, o Padre Domingos é uma pessoa maravilhosa, um professor de Enneagrama. Foi com ele que eu comecei meu processo de autodescoberta, lá em Fortaleza, 2012, né, Padre Domingos? E, enfim, me ajudou em muitos momentos dessa caminhada, e hoje, né, desde 2018, mais ou menos, eu venho tendo uma percepção talvez mais sutil desse propósito maior do Enneagrama, né, isso foi se decantando, assim, em mim, né, até perceber mesmo no nível corporal, e esse ano isso ficou mais claro, da gente realmente ver o Enneagrama a serviço da liberação do eu, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Esse é o propósito da live, mas antes de entrar aí no tema e nos nossos papos aqui, trocas, queria que você se apresentasse, enfim, né, se trouxesse aqui pra gente um pouquinho, Padre Domingos. Muito bem, boa noite, Tatiane, boa noite para todas as pessoas que já estão nos acompanhando. Eu sinto uma alegria muito grande nesta live, é muito especial para mim também, porque desde o início, nessa época, aqui em Fortaleza, depois sempre ficou uma ligação muito próxima, muito significativa entre nós, e sobretudo acho que há uma comunhão muito grande, uma sintonia muito grande nessa visão acerca do ser humano, no jeito de entender o Enneagrama e este processo de transformação, de liberação. E então eu fico muito feliz porque acho que esta conversa é uma conversa que expressa algo que realmente existe e que a gente cultiva com muito carinho, né? Então eu fico muito feliz por isso, Tatiana. Que bom, muito bom. Bom, aí, como eu vinha falando, então, só para contextualizar um pouquinho mais e entrar e convidar o Padre Domingos a trazer a visão dele também sobre tudo isso. Para quem não conhece o Enneagrama, não vou entrar muito assim na explicação disso, mas é uma ferramenta, digamos, é um mapa precioso e preciso, né, que nos ajuda a compreender o processo de construção da personalidade, dessa energia que faz com que a gente se identifique com alguém, né, esse alguém que tem vícios, que tem comportamentos, que tem padrões, né, que tem uma estrutura central. O Enneagrama também mostra para a gente movimentos essenciais que a gente pode ir fazendo nesse trâmite da personalidade, né, sair dessa rigidez da persona. E o Enneagrama também revela, acho que principalmente, o perfume da essência, né, que também espage sobre essa personalidade, né, que também revela aí características do divino. E o que nesses 8 anos estudando Enneagrama, ensinando Enneagrama, me trabalhando principalmente à luz do Enneagrama, eu fui percebendo que tem alguns riscos, como tudo, né, toda abordagem tem algumas armadilhas, e o Enneagrama ele tem toda essa beleza, e ele também tem uma armadilha de cair nessa dicotomia personalidade versus essência, né, e na personalidade tentando se aperfeiçoar, né, tentando se tornar essência, tentando se ajustar, né, e nesses 2 últimos anos eu comecei a perceber que esse era uma armadilha muito grande para mim, principalmente por vibrar muito ali no ponto 1 do Enneagrama, né, de buscar também aperfeiçoamento, que é o vício da persona, né, mas de perceber que tinha algo que
através de mim, observava esse dualismo, observava a Tatiane buscando aperfeiçoamento, né? Observava o auto-julgamento. Nossa, olha o seu ego, olha só o que você está fazendo. E quando começou a abrir esse espaço entre isso que observa e aquilo que se manifestava no nível da pessoa, Tatiane, primeiro veio uma crise, assim, porque eu olhei para isso e falei, nossa, eu fiquei tanto tempo trabalhando, achando que eu estava chegando em algum lugar, né? E aí me dei conta que eu podia descansar na observação, que eu podia descansar nisso que observa, que não é uma forma, não tem um nome, não é Tatiane, é só observação, e que é neutro, não tem características pessoais, né? Não tem comportamentos, é só observação. Então, ao mesmo tempo que isso foi dando uma crise no nível do ego, porque era assim, o que eu faço com todo o trabalho terapêutico que eu aprendi, né, e que me ajudou tanto? Parece que agora não faz mais sentido. E, por outro lado, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo, foi me trazendo uma paz, né, a gente vinha falando aqui minutos antes de entrar, uma liberdade, né, um senso de neutralidade com a vida e com tudo, né, essa visão mais do não eu, né, e quando eu estive na Índia eu respirei isso lá, engraçado como no Ocidente a gente tem esse caminho psicológico, né, psicoespiritual, o psico é mais forte, assim, então tem essa coisa, é o eu, administrar o eu, e na Índia ele tem uma coisa de render-se, renda-se, você é nada, ser nada, né, e então eu até ousei, assim, no Congresso de Enneagrama de 2018, eu comecei a falar disso, né, do não eu, e agora, né, eu e o Padre Domingos, a gente vem conversando sobre isso, agora há pouco, minutos antes a gente vinha falando, e quero abrir para que vocês ouçam ele também, trazer esse olhar, e como que para ele também isso, né, vem chegando, então, Domingos, por favor. Que bom, Tatiane, que bom que mesmo separados ou distantes, né, geograficamente, a gente continua em sintonia em muitas coisas e as coisas vão surgindo, né? E era isso que a gente estava falando antes. Eu, durante muito tempo, eu sempre chamei o Enneagrama e apresentei o Enneagrama como um mapa psico-espiritual. E quando eu falava psico, eu falava dessa dimensão da personalidade, do comportamento, de entendermos os padrões de personalidade, os subtipos, os caminhos de crescimento, isso está nessa dimensão psíquica, né? E a dimensão espiritual, a gente colocava sempre essa dimensão da essência, né? Daquilo que o Enneagrama nos ajuda a perceber como a natureza da nossa natureza, aquilo que há de divino, de sagrado, de transcendente em cada um de nós, né? E uma coisa que sempre me vinha incomodando, e acho que nestes últimos anos isso tem ficado mais palpável na comunidade do Enneagrama, e acho que é uma preocupação hoje a nível mundial, é essa dicotomia entre o que se chama de Enneagrama horizontal e Enneagrama vertical. Né? O Enneagrama horizontal como se fosse isso, ficar à volta da personalidade e fazer uns remendos na personalidade para a gente ser mais funcional, né? Para as nossas sombras nos atrapalhar, e isso é ego puro, né? E eu costumo dizer que isso é igual ao gato que fica andando atrás do próprio rabo e não sai disso, né? E outra ilusão que nos últimos tempos tem crescido também no mundo do Enneagrama é a ilusão de ignorar esse lado da personalidade e ficar só na essência, como se a pessoa já tivesse iluminada, transcendida, e isso é uma negação também da nossa natureza, né? Eu gosto muito de uma frase... E até quando frase... se intitula, né? Assim, já me iluminei, claro, eu acho que aí é talvez a maior de todas as cegueiras do ego, né? É quando o ego já se tornou tão sutil que consegue nos enganar completamente, né? Ao ponto da gente achar isso. E eu gosto muito de uma frase de Pascal, o filósofo, que dizia: espiritualidade sem autoconhecimento pode tornar-se alienação. E é esse o perigo. E ele também dizia, e autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero,
porque é isso também que acaba gerando a angústia. Mas isso vinha-me preocupando, e nestes tempos agora da pandemia também, ficou muito claro para mim, me veio essa clareza de que ficar nisso é continuar na separatividade, no dualismo. E isso é uma visão equivocada do ser humano. Antes de olharmos o Enneagrama, a gente olha o ser humano, porque o objeto do Enneagrama é o ser humano, então o nosso objeto de estudo, de observação é o ser humano. E a realidade humana não é isso, né? A realidade humana é algo inteiro, uno, é a lei do um que a gente fala no Enneagrama, né? E depois falamos da lei do 3. Ora, nós estávamos na separatividade, no dualismo, ou um ou outro. Eu sempre lembro uma frase que vem lá dos Padres do Deserto, que diz que viver dominado pela personalidade gera sofrimento, mas o maior sofrimento é ficar dividido entre a personalidade e a essência. Isso gera mais sofrimento. E então o que é que me veio? A nossa natureza não é só psíquica. Então o Enneagrama não é só um mapa psíquico, mas a dimensão espiritual não é outra coisa fora da condição humana. A dimensão espiritual faz parte da condição humana, ou melhor, a dimensão da essência faz parte do ser humano. Aliás, o símbolo do Enneagrama retrata isso, né? O triângulo nos lembra que dentro do humano, que é representado pela Exade, dentro do humano, sustentando o humano, está a dimensão da essência, a centelha divina que nós somos. Ora, a nossa realidade não é ou. A nossa realidade é o conjunto de tudo isso. Nós, então, temos uma dimensão psíquica, uma dimensão comportamental, que tem a ver com os traumas, com as experiências de infância, com as crenças, mas a nossa natureza também é de essência. Nós também temos uma essência, uma centelha divina, nós somos isso. E então eu comecei a ver que a gente precisava de um terceiro ponto, que eu estou chamando de consciência espiritual. E é a lei do 3, né? O que dizia Rumi, para além do certo e do errado, existe um campo sagrado. Ora, o campo sagrado não é a essência, porque a essência faz parte da nossa natureza humana. O campo sagrado é quando nós nos colocamos num lugar, como você estava dizendo, e eu me coloco no lugar de observador de mim, de observador daquilo que eu sou. Existe dentro de nós essa dimensão da personalidade que nós vamos nos dando conta e até conseguimos identificar. Também existe esse espaço de essência, mas existe um outro espaço, e esse sim é que é o espaço sagrado, transcendente, que vai além de nós mesmos. Como você falava, é um espaço puro, é um espaço neutro, onde nós simplesmente nos observamos, sem julgamento. E aí não tem ou. Não tem avaliação. A personalidade é ruim, a essência que é boa, mas como é que a gente vai viver de essência neste mundo feito de pó, de limite, não é? Então não existe ou. Existe a realidade de tudo que somos, e tudo isso precisa ser acolhido, integrado, né? Nessa visão sistémica, né? E então esse espaço da consciência, que eu estou chamando de consciência espiritual, é esse terceiro lugar, que é o lugar onde nós podemos nos colocar, e talvez seja o lugar da liberdade, essa liberação do ego, né? Estávamos falando antes de entrar no ar que Inácio de Loyola, um dos grandes nomes das tradições espirituais, né? Inácio de Loyola fala de indiferença. Não é indiferença no sentido de dizer não estou nem aí, mas é indiferença no sentido de liberdade interior, de eu estar desapegado da minha personalidade e estar desapegado da minha essência e conseguir olhar isso como observador, apenas como testemunha, sem julgamento. E eu hoje estou vendo então, e que bom que a gente está nessa mesma linha, né? Esse terceiro ponto como o nosso lugar por excelência, né? Eu sempre lembro, Tatiana, daquela frase do Jung que dizia: nós nascemos originais e viramos cópias.
Ok, tá bom, estamos no dualismo, né? Nós nascemos originais, nascemos no estado de essência e depois viramos cópias. A personalidade é uma cópia, uma caricatura da essência. E se nós morrermos cópias, triste cena a nossa, né? Porque o que é que viemos aqui fazer? Viemos piorar o que recebemos, né? Mas eu acredito que existe um outro espaço para nós cultivarmos, e hoje eu vejo isso como a nossa missão de vida, cultivarmos esse lugar da consciência espiritual. A essência nos foi dada gratuitamente, nós não temos mérito nenhum nisso, é um dom divino, transcendente, superior. A personalidade foi construída por nós, mas foi construída de uma maneira inconsciente, nós também não temos mérito nem culpa nisso. Foi uma construção inconsciente. Agora, a consciência, aí sim é tarefa nossa, é missão nossa. E é isso que nós podemos construir. E eu hoje vejo que a partir desse espaço de consciência nós podemos recordar a nossa essência, resgatar. Nós podemos olhar para os mecanismos da nossa personalidade, para a luz e a sombra da personalidade, podemos discernir sem julgamento, podemos tornar-nos livres em relação a esses movimentos autómatos, repetitivos, podemos pegar o que tem de bom, porque isso nos deu habilidades para viver aqui e agora. E então, se nós recordarmos a essência, e juntamos à essência as habilidades que a personalidade nos ensinou, a partir desse terceiro lugar sagrado da consciência espiritual, nós chegaremos ao fim da nossa jornada muito mais, muito melhores do que aquilo que iniciamos. E nós voltamos ao uno levando algo novo. Ampliar. E é uma coisa que eu vim percebendo, é que esse muito melhor é o neutro, né? Porque tem uma coisa da gente ter, eu falo por mim, de eu ter interpretado por muito tempo o caminho do autoconhecimento, de alguma forma, né? Subentendido estava aprimoramento, automelhoramento, aperfeiçoamento, né? Me livrar das emoções negativas, nunca mais sentir raiva, medo, vergonha, culpa, tenho que tirar tudo isso do meu sistema. Nossa, eu tô sentindo isso, então, nossa, eu ainda tenho muito trabalho para fazer. E era o ego se retroalimentando, porque, claro, sempre que há dualismo, posso existir, posso ser visto. Estamos alimentando ele, né? Exato. Então, essa, né, o que você chama de consciência espiritual, que para mim, eu reconheço como a observação, né, a pura observação, porque, e foi isso, foi uma chave tão simples, assim, Domingos, que quando começou todo esse processo, né, e veio com crise, né, porque eu comecei a questionar tudo, eu lembro que foi numa meditação, o exercício da meditação era, medite se perguntando, quem em mim pensa isso? Toda vez que vier um pensamento, que vier uma emoção, que vier uma historinha na sua cabeça, você para e pergunta, quem em mim está pensando isso? Quem em mim está pensando aquilo? E lá fui eu fazer a prática, né? Eu tinha passado o dia com um pensamento, aí à tarde ele voltou, na hora que eu estava na prática da meditação, e eu botei a observação para olhar para ele. E quando eu vi o pensamento, eu vi, era uma imagenzinha da Tatiane querendo ser vista, querendo reconhecimento, querendo aplauso, sei lá, né? E eu olhei para aquilo, falei, nossa, olha quem tá aqui, a vaidade, o orgulho, né? Eu olhei para aquilo, aí aquilo parecia que estava com vergonha de mim quando eu observei, mas aí me deu um bug, assim, que eu pensei, eu até a manhã toda achei que eu era aquilo. Agora eu estou observando isso. Então, o que é isso que está observando? E não era uma observação mais, como eu sempre identifiquei o observador em mim, como um juiz. O observador viu que ela estava lá com uma característica e ela tem que se corrigir. Então, era um observador que estava querendo aperfeiçoar a Tatiane, né? Exato. Pela primeira vez eu senti a observação, né? Não era nem um observador, porque não tem forma, é só observação. Exato. E aquilo veio uma liberdade, assim, nossa, eu não sou isso. Então, todo o trabalho de autoconhecimento foi para eu perceber o que eu não sou. Exatamente, e aí é isso, no fundo, eu me lembro, Tati, uma das primeiras
nos meus primeiros contatos com o Enneagrama, aí por volta de 1992, foi com Richard Rohr, né? Os livros de Richard Rohr. E uma frase que me marcou muito, ele dizia assim: nós primeiro identificamos o nosso tipo de personalidade para depois esquecermos o nosso tipo de personalidade. Quer dizer, o trabalho primeiro é para descobrir quem nós não somos. E se nós não nos desidentificarmos dessa identificação, a gente não cresce, vai ficar nisso, né? E quando você estava aí falando dessa experiência de observar a sua personalidade, a partir desse lugar de observador, às vezes nós também observamos a nossa essência. Há momentos, certamente, onde você também observa a Tatiane serena, que está vivendo uma leveza interior, saboreando essa leveza interior, né? E eu observo isso também. Há momentos onde eu observo a personalidade do Domingos lá, atropelando e passando a imagem de força e respeito, e há momentos onde eu observo aquele coração grande, generoso, da inocência, que confia. Então existe outro espaço, que é diferente dos dois, né? Exato. E aí, então, deixa de ser ou um ou outro. Um exemplo que eu gosto de dar, e como eu estava te falando, nós trabalhamos isso no IESH, muito com o símbolo dos triângulos harmónicos, né? Para cada tipo, né? A gente coloca num ponto do triângulo a personalidade, no outro ponto do triângulo a essência, a criança, né? E no terceiro ponto, que é aquilo que no início a gente chama de ponto de estresse, mas o estresse não é consciente, o estresse é que nos empurra para lá, né? Agora eu vou conscientemente, como observador de mim, eu me coloco nesse ponto, nesse terceiro ponto. E a partir daí eu olho, e eu posso ver a minha personalidade, a minha essência, sem ficar apegado a uma, sem ter que escolher ou uma ou outra. É um trabalho de integração. E um exemplo que eu costumo dar é, se eu ficar ali, por exemplo, entre o 8 e o 2, ou você entre o 1 e o 7, se eu ficar ali no meio da flecha, ou eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não consigo olhar os dois ao mesmo tempo. Eu estou no dualismo, estou dividido. Isso gera ansiedade. Então, eu costumo dizer, olha, é como se eu estivesse no palco, de um lado tenho o meu adulto, do outro lado tenho a minha criança. Eu vou ficar ali, e agora, o que é que eu faço? Então, a proposta é, saia do palco, e fique lá como espectador. Testemunhando. E eu, como testemunha, eu posso ver a minha criança e a minha personalidade. E eu entendo, sem julgar, entendo, acolho. E eu posso ver que há momentos onde tem lugar para um e há momentos onde tem lugar para outro. E mais, que eles podem até dar as mãos lá no palco. Ou então o exemplo do maestro, também acho que tem-me ajudado a explicar isso, né? Se o maestro ficar no meio dos músicos, ele não consegue ter a visão para reger a orquestra. Ele se afasta. E a partir desse lugar de observador, ele consegue reger, ele consegue harmonizar. Né? Então acho que é muito por aí, né? E é tão lindo, eu estava te ouvindo, me veio assim esse é o olhar divino, né? É um olhar que não julga, é um olhar neutro, é um olhar, é um espaço que tudo acolhe. É o espaço que acolhe todos os sentimentos, as dores que a personalidade de alguma forma interpretou e significou como dor, como sofrimento, como menos, como abandono, como, né? E é esse lugar, né? Esse espaço do observador ou a pura observação. Possivelmente é assim que, né, esse Deus que é um espaço neutro e absoluto, cabe tudo, ama tudo e todos. Exato, tem lugar para tudo. Eu lembro que a gente agora está começando aí um caminho terapêutico que a gente chama Laboratório da Consciência, que integra aí elementos das constelações familiares com elementos do Enneagrama, né? E permite que a pessoa veja representados na frente dela os seus vários eus interiores. Ela visualiza alguém representando a personalidade, alguém representando os instintos, alguém representando a criança ferida, alguém representando a essência, né? E a pessoa está lá sentadinha na cadeira vendo isso
vendo o movimento que acontece no seu condomínio interior, né? E o caminho é esse, é ver a integração. E eu me lembro que uma vez, logo no início, uma pessoa no final chegou para mim assim muito admirada e disse: quer dizer então que nós temos que aceitar a nossa personalidade? Ora, é claro, né? Como é que vai separar, né? Tudo começa Não aí, né? pode. Nesse sim, Tudo né? começa aí, né? Porque senão, Exatamente. eu acho que talvez o mais difícil, né, desse trabalho todo de autoconhecimento é a gente ter se enganado, né, que é um trabalho de exclusão, porque Exato. aperfeiçoamento me parece excluir, né, Exato, partes, não exato. tá perfeito, e começa com um sim, e não é aquele sim que a persona diz, eu sou assim mesmo, vocês têm que me aceitar, não é esse sim, Não. mas é esse espaço assim, tá vindo raiva aqui agora, tá vindo inveja aqui, tô com vaidade, querendo ser vista, comprar amor, a minha Uhum. carência tá aqui, né? Você coloca luz e não, ai meu Deus, não posso sentir isso. Não, dá espaço, ser espaço, mantém a Exatamente. porta aberta. Entrou e sai, vive com o coração aberto. Entrou, te toca, você sente e solta. Né? Exato. E agora você falando isso, Tati, como as coisas vêm, né? Me veio outra coisa, a gente fala muito e trabalha muito um exercício que vem lá dos padres do deserto, que é a chamada técnica do porteiro, que eles ensinavam, né? O porteiro lá no mosteiro é o que fica recebendo as visitas e conversa com a visita e pergunta o que é que ela vem fazer e diz se entra ou se não entra, né? E eles diziam, seja porteiro de você mesmo. Se não tiver um porteiro, as emoções vão entrar e vão destruir você ou você vai ficar brigando com elas. Então seja porteiro. E como é que funciona a técnica do porteiro? Quando chegar uma emoção, pergunte para ela quem és e de onde vens. É isso, né? E todos são bem-vindos e todas são acolhidas, mas outra coisa que a gente costuma brincar, não precisamos convidar todas para tomar café. Elas entram e saem, mas não precisamos convidar todas elas para tomar café. Então, e isso acontece a partir desse lugar de observação. É, de novo, a técnica do porteiro é mais uma confirmação disso aí, né? E só para não perder essa pérola, Tati, eu achei muito interessante quando você disse que essa percepção veio para você num momento de meditação. Eu gosto de chamar esse ponto também, o que a gente chama de ponto da consciência, eu gosto de chamar o ponto da meditação. Porque a meditação é isso, a meditação é esse olhar de observar, de sermos apenas testemunhas, sem julgar, acolhendo, aceitando, né? Um lugar de liberdade. Então, acho que é um espaço muito bonito e a meditação é o lugar disso, o lugar onde isso acontece, né? Sim, e é um descanso, né, Domingos? Eu sinto quando há esse repouso nisso, que observa, né, na observação, e que é tão simples, né, não é uma coisa, nossa, que eu tenho que fazer para repousar. Você está disponível sempre aqui, agora, a cada instante, mas quando isso é sentido e percebido no corpo, assim, eu sinto no corpo, há um descanso, assim, há um descanso e há uma clareza ao mesmo tempo, é uma clareza mental, porque você consegue identificar aquelas emoções que você já conhece, aqueles padrões, aquele botão que foi ligado, isso é sentido no corpo, né, eu sinto muito essa coisa da raiva, da irritação, e vem assim, mas tem um repousar, não tem mais, a raiva, não posso sentir raiva, isso é feio, eu não posso sentir, tem assim, ok, né? Não tem uma coisa, vou com ela sem pensar cegamente, porque tenho uma observação, eu reconheço que esse é um padrão que destrói o meu senso de presença, mas eu não preciso lutar com ela mais. Exatamente. O parar de lutar, e aí vem, estou lembrando aqui, está caindo muita ficha para mim também aqui, viu, Tati? Os padres do deserto lá, os que tiveram uma contribuição tão importante na identificação das paixões do Enneagrama e das virtudes, né? Personalidade e essência, eles falavam desse estado de apatia. Patos em grego significa doença, né? Daí veio patologia. Então patos foi traduzido por paixão. Aí eles diziam,
pateia é nós estarmos dominados pelas paixões, pelo ego, né? Apateia é o prefixo a em grego, é estar livre em relação, é não dominado pela pateia, pelo patos, pela doença, né? Não é ausência de paixões, isso eles falavam muito bonito, né? Na filosofia grega, alguns propunham a impassibilidade, que era um estado onde a pessoa não teria mais sentimentos, emoções. Isso é um ideal, não é nem sobre-humano, é desumano, né? Isso é a negação do humano. É desumano. Né? Aí eles falavam de apateia, que é um estado de liberdade em relação às paixões. Eu vejo a minha raiva, eu vejo a minha luxúria, eu vejo o meu medo, mas ele não me domina, eu permaneço, como você falou, tranquilo, leve, livre, né? E eles diziam que o sinal da apateia é quando a luz da razão consegue ver a paixão e ficar tranquilo. Ah, que bonito. Que bonito, né? Isso que você estava aí trazendo. E também quando essa liberdade não é só em relação à paixão que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui a minha raiva, a minha luxúria, o meu medo. Mas também quando a razão permanece tranquila em relação às recordações. Eu lembro, olha, ontem eu me deixei levar pela... tive um estado de raiva ou de luxúria ou de medo. E quando eu recordo isso, eu continuo tranquilo, continuo leve, né? É muito bonito quando isso começa a fazer sentido, né? E acho que aí daí veio para mim a compreensão real de liberdade, né? Que é a liberdade desse dualismo, a liberdade do senso de que eu tenho que me aperfeiçoar, que eu não posso mais sentir essas emoções, ou que tem um lugar para chegar, né? Ou é uma liberdade absoluta e é tão incrível, né? Que você volta para a vida comum, tão prática, vida comum, dia a dia, vida simples, lidando com o que tem que lidar, e ok. E ok, exatamente. E entender que isso é humano. É humano. Tanto é humano a personalidade, como é humana a essência. Isso é humano. Eu lembro também uma frase muito bonita de um nome importante do início do cristianismo, Ireneu, Santo Ireneu, que dizia assim: como queres divinizar-te se ainda não te tornaste humano? Primeiro, torna-te humano. E aí participas da glória divina. Quer dizer, o humano, porque senão nós ficamos nessa dicotomia entre o humano e o divino, e não, o humano e o divino estão em nós. E quando eu me humanizo, eu já estou me deificando, é o nome das tradições espirituais, né? Então isso é muito libertador, né? E outra coisa, o que eu ia te falar antes, quando chegou no horário de abrir a live, Tati, me veio muito uma simbologia dos templários. Os templários foram uma ordem mística e religiosa do século XII e XIII, que surgiu dentro do cristianismo, mas que teve muito contato com os sufis do islamismo, os místicos do islamismo, e eles tinham um símbolo. O símbolo deles é um cavalo e 2 cavaleiros em cima do cavalo, montados. E esse símbolo sempre foi objeto de muita polémica, né? Alguns diziam é porque eles montavam os 2 num cavalo, e isso não é verdade, porque a regra deles dizia que cada um tinha que ter 2 cavalos, então era o contrário, né? E era proibido andarem os 2 no mesmo cavalo. Então o que é que significa esse símbolo e que tem tudo a ver com isto que estamos conversando? O cavalo representava a dimensão da personalidade. A nossa dimensão instintiva, a nossa dimensão inconsciente, os nossos mecanismos. O primeiro cavaleiro, para eles, representa a essência, a dimensão divina, sagrada, o divino em nós, a centelha divina que somos. E o terceiro cavaleiro eles chamavam exatamente consciência espiritual. Bonito. E aí é bonito porque eles depois vão explicar e a gente vê tão bonito.
Olha, se ficar ali o cavalo e o cavaleiro, vai ficar o cavaleiro tentando domar o cavalo e o cavalo se rebelando contra o cavaleiro, e às vezes o cavaleiro quer ir para um lugar e o cavalo quer ir para outro, e está no dualismo, não é? Agora tem outro que vai atrás e que não está, ele não está controlando nada, ele não tem as rédeas de nada, não é? Ele está livre. E simplesmente ele observa o caminho, ele pode observar o caminho, o chão que o cavalo pisa, mas ele também pode observar onde o primeiro cavaleiro quer chegar, onde é que a essência quer chegar. E a partir dessa postura mais atrás, observando, ele pode dar dicas, ele pode perceber o que vai acontecendo e integrar os dois, harmonizar os dois e fazer com que os dois se aliem na mesma missão de vida, né? Eu acho que o bonito é isso, é nós entendermos que a personalidade e a essência estão a serviço da nossa missão de vida. A nossa missão de vida está aí. E é um jogo, né? Parece uma brincadeira divina, né? A gente constrói a persona e a persona é o caminho de volta, né? A própria persona, né? Exatamente, também. É muito bonito. Então, acho que quem quiser fazer perguntas, viu, gente? Eu estou acompanhando aqui, mas o pessoal agradecendo e tal. Não sei se eu perdi alguma pergunta, mas se alguém quiser fazer perguntas, pode deixar aqui para mim ou para o Domingos. E uma coisa, assim, que vem ficando claro, e muito gostoso esse nosso papo, e é muito bom, assim, a gente ir compartilhando de um olhar, porque, às vezes, por algum tempo, eu pensava assim, acho que eu estou inventando moda, sabe? Tipo assim, eu tô inventando moda, né? Porque parecia muito distinto, ou parecia que não pertencia à forma como eu vinha interpretando ou vinha compreendendo, né, todo o caminho psicoespiritual, né? E é muito bom trocar e ver, né, que tem uma ressonância, né? Tem um saber. Esse saber não é que a gente aprendeu num livro de Enneagrama, a gente tocou ele na experiência, né? Exatamente, e eu sempre gosto de falar uma frase que certamente você já me ouviu, porque foi mais ou menos nessa época que você participava por aqui, num trabalho numa aldeia indígena, a cacique, que é uma mulher, né? Cacique pequena, ela ficou tão encantada com o Enneagrama, ela disse assim, o que eu acho mais interessante do Enneagrama é uma coisa que a gente não aprende nos livros e ninguém ensina para nós. É um segredo que está dentro de nós. E a fonte é essa, e quando a gente toca esse segredo e faz essa viagem, as coisas vêm, porque está tudo lá. E depois o surpreendente é isso, que depois quando a gente vem essa coisa, a primeira sensação minha foi assim, mas como é que eu não vi isso há mais tempo? Como é que eu não percebi isso há mais tempo? E depois as fichas começam a cair e tudo vai confirmando, assim, poxa vida, mas é isso, a gente é que não estava... Estava aqui o tempo todo na minha frente. Estava aí, né? Mas a gente ainda está na separatividade, a nossa mente é dualista, né? E a nossa cultura ficou toda marcada aí por esse dualismo, né? E agora é isso que eu venho, né, procurando, me colocando a serviço de levar, seja qual for o programa, né, de autoconhecimento, levar essa premissa, aquilo que você já é perfeito. Por mais que isso pareça uma filosofia distante para a pessoa que está ouvindo isso, mas para partir, né, para dar o pontapé inicial a partir dessa premissa, aquilo que você já é perfeito. Então, tudo aquilo que você vai descobrir sobre você, sobre esse você que você acha que você é, né, na verdade, não é só isso que você é. Exato. Né? E aí a pessoa vai fazendo a jornada de acolher a criança, né, de encontrar a personalidade, de iluminar esses padrões, e que para mim é muito importante, porque como é que você pode ser livre de algo que você não conhece? Exatamente. Aí vem isso aí, isso não elimina nada, isso integra tudo. A visão é de integrar, mas inclui, é uma visão inclusiva, né? Às vezes eu já ouvi alguém dizer, porque quando o Enneagrama, as pessoas que falam da sombra e que trabalham a sombra no Enneagrama estão prestando um desserviço ao Enneagrama. E eu pensei,
assim como as pessoas que só falam de essência também estão prestando um deste serviço. Não é nem o Enneagrama, é o ser humano, né? Então, a gente é isso que você falou, eu acredito profundamente. Se a gente também não trabalhar essas sombras da criança que você trabalha, que a gente trabalha, nós não vamos chegar no terceiro ponto, né? Não vamos. Como é que vamos libertar-nos se o ego nos domina? Então a gente precisa trabalhar isso. E precisamos resgatar a essência, recordar, sentir o cheiro, o sabor, deixar-se tomar pela essência. E aí, não para por aí chega no momento em que é preciso integrar tudo isso. Exato. É esse terceiro passo, né? E é ser espaço para tudo, e reconhecer-se como espaço, né? Você vai dando espaço para essas dores da criança, para ressignificar sua relação com seus pais, para, né, enfim, né, dentro da abordagem que a gente usa, e aí depois você percebe, o que eu sou é o espaço, eu sou esse espaço que acolhe tudo, né? Eu sou o sim para tudo isso, né? E aí, Tati, está me vendo aquilo que você falou, é um lugar de não esforço. Porque aí não é mais trabalho nosso. Aí não é mais trabalho nosso. E eu acho que o nosso trabalho é preparar o terreno para chegar aí. E aí entra, o meu trabalho é o autoconhecimento, é a minha autoobservação, é eu me investigar, ok. O meu trabalho é eu resgatar a essência, ok. Depois, e por isso que é verdadeiramente espiritual, não sou mais eu que faço. Eu apenas me permito saborear. Contemplar. Aí não é mais meu. Eu apenas me deleito. Acaba, né? Essa busca, ela dissolve junto com esse senso todo de aperfeiçoamento. Fala, nossa, agora é só ir repousando, né? Aí vira o que eu sou. Quando eu falo eu passo a falar desse eu observação, né? Desse eu neutro, né? Exato. E aí eu acho bonita essa expressão que você usa, né? De observar, né, de não identificação, de liberdade. Eu gosto de buscar lá a raiz da palavra consciência, né, que significa estar junto, estar em contato, né, com é junto, contacto, conexão. E science, que foi traduzido para nós como ciência, mas na realidade é saborear. O sentido original de science, que foi traduzido por saber, ciência, é saborear. Então, quer dizer, eu estou presente a mim mesmo, eu estou conectado comigo, quer dizer, não estou lutando contra mim, e eu estou me saboreando. Ai, que lindo. Me saboreando. Isso significa eu saborear a minha personalidade, saborear a minha essência, saborear tudo que eu sou. Saborear. Por isso que essa observação não está separada, porque é isso também, quando a gente fica falando do observador ou da observação, as pessoas ainda falam, então eu tenho que estar aqui atrás, não estou apegado. Não, você está sentindo tudo. Exato, tem que estar saboreando. Só que aí não há julgamento, como você falou, sem julgamento, né? Que lindo. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta: como o Padre Domingos consegue identificar seus medos? Também sou tipo 8. Olha, gente, eu me parece isso no meu processo e eu também tenho tido a felicidade de acompanhar algumas pessoas. Aliás, ainda semana passada uma pessoa muito próxima estava me dizendo, mas eu estou assustada porque eu sempre achei que a minha questão era a raiva e agora eu estou sentindo muito medo. E eu disse, olha, dê graças a Deus, não é? Porque vocês chegam num nível que poucos 8 chegam. Poucos chegam. Eu ouvi isso de pouquíssimas pessoas 8 chegarem a esse nível do medo. Porque essas emoções base todos nós temos, né? O medo, a raiva e a ansiedade, ou a tristeza, ou a carência afetiva, todos nós temos. Em nós 8, o que aparece mais é a raiva. Mas não quer dizer que a raiva seja o mais profundo é o medo. Nós 8 experimentamos um medo existencial. O medo de sermos anulados, aniquilados. Isso é um medo terrível. É um medo existencial, o medo de não existir. Só que depois veio a raiva. Nós desenvolvemos uma força por instinto de sobrevivência, né? Como diz Cláudio Naranjo,
formamos a personalidade a partir da raiva, vem uma força muito grande, e por isso que a raiva é muito forte em nós, a impulsividade. Para quê? Para esconder esse medo, esconder de nós mesmos. Em nós não enxergamos o nosso medo, e a gente fica só ali na raiva. Ora, quando a gente vai trabalhando a raiva, vai percebendo que depois da raiva tem algo muito mais profundo. Né? E entrar em contato com isso é realmente assustador, é existencial, é de ser colocada em risco, em questão, a nossa existência física, né? Isso é terrível, né? E isso também é muito libertador, porque isso nos ajuda a entender porque que a nossa raiva é tão intensa. Ela precisou ser intensa, digamos, para nós podermos sobreviver, para podermos superar esse medo, mas também enquanto a gente não entrar em contato com esse medo não vai avançar, né? E aí estamos de novo voltando àquilo, né, Tati, da necessidade da gente trabalhar a sombra, né? Mas trabalhar a partir disso, sem julgamento, e eu aceitar, ok, isso faz parte de mim, isso é meu, tudo bem. Eu precisei disso, sou grato também a isso, né? Mas com certeza aí a minha resposta é isso, olha, é esse medo. Eu diria que o simples fato de perceber isso é um grande passo. Em termos terapêuticos, eu acho que é um grande caminho, né? Bonito, legal. Márcia deixou uma pergunta aqui. Peraí. Poderiam falar mais do integrar? Que movimento é esse? Como ele ocorre? Bom, Márcia está aqui em vários cursos da Espontâneo. Vou falar um pouquinho de como eu vejo, acho que o Padre Domingos pode complementar também. Né, o integrar, ele é um movimento muito importante que a gente traz dentro, né, dos programas da Espontâneo. Eu falo de reconhecer, integrar e dissolver. Né? O reconhecer, que é esse movimento de colocar luz, de você trazer para a luz da consciência esses padrões, né, esses botões que são ativados, memórias, registros de como eles foram significados na sua infância, que significado foi, né, foi dado, e como que esse significado está sendo perpetuado de alguma forma. Então é um processo de autoinvestigação que exige muita coragem, de olhar para algumas coisas que às vezes a gente se surpreende. O integrar é isso que a gente vem falando aqui na live de alguma forma, ser espaço para tudo, dar um espaço, sentir, né? Você não vai morrer de sentir tudo isso, porque isso está aí reverberando, aquilo que não está sendo visto ainda, está sendo sentido em algum nível, e está tendo impacto no seu movimento de alguma forma. Então, integrar é esse movimento de dar espaço, de acolher, né? Não para querer entender de onde vem, não para querer se livrar, não com essa via psicológica, eu preciso saber de onde vem, quem fez isso comigo, por quê, quando, como, né? Mas é só seu espaço, eu vou sentir, vou dar um espaço para sentir e solta, né? E aí o processo de dissolução dessa força psíquica que estava ali, até hoje, ganhando força dentro de você, naturalmente se dissolve, né? Então, o processo de reconhecer e integrar, ele exige mais esforço, o processo de dissolver, ele acontece. Ele vai acontecendo no tempo. Algumas camadas, algumas coisas, né, a dissolução parece mais rápida e fácil, outras a gente vai revisitando em camadas e camadas e camadas, né? É assim como eu vejo o processo de integração, né? Exato, eu também vejo por aí, plenamente de acordo, né? Eu me lembro daquela frase que diz que tem 2 dias importantes na nossa vida, né? Ou 2 grandes tarefas, as 2 grandes tarefas. Primeiro, é a gente descobrir quem nós somos, entender tudo isso. E segundo, aprender a ser feliz com aquilo que nós descobrimos. Acolher, aceitar, deixar de lutar. Eu gosto muito dessa expressão, deixar de lutar contra nós mesmos, né? Tem uma frase lá da literatura judaica, do livro dos Salmos, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o aquietar-se, a palavra que foi traduzida por aquietar-se, tem 3 significados lá na palavra hebraica, né? Primeiro, relaxar. Segundo, aceitar. E terceiro, parar de lutar. São 3 significados da palavrinha. Para nós ficou só aquietar-se, né? E sabei que eu sou Deus. O sabei não é de cabeça, é do chaies, do saborear. Saborear, ok. Perceber que tudo que nós somos está bom,
tudo está bem do jeito que está, tudo faz sentido, o que nós somos é humano, e sendo humano é bom, e esse humano tem luz e tem sombra, mas a luz e a sombra formam a dança, e nós não chegaremos na luz se não acolhermos a sombra. E outra coisa que me veio muito, Tati, quando você falou, é outro perigo, nós ficarmos ali à volta, mas porquê que eu sou assim? E este trauma, porquê? Tá bom, a gente tem que trabalhar isso. Mas a pergunta não é o porquê, a pergunta é o para quê. Para quê? Para quê que eu sou assim? Para quê que alguém me sonhou assim? Aí nós mudamos a resposta. Quando a gente muda a pergunta, muda a resposta. Porque se eu fico aqui, eu sou tipo 8, porque a minha mãe só descobriu que estava grávida de mim no 4º mês da gestação e eu me senti insignificante, e nos 3 meses a minha mãe teve convulsões e eu achei que ela não me valorizou. Eu vou ficar aqui arrumando o quê? Justificações para o meu ego, para dizer, então eu tenho que ser assim. Agora, quando eu percebo que alguém, e cada um dá o nome que quiser a esse ser transcendente, superior, alguém me sonhou assim, e que o que eu sou tem uma origem, faz parte de um projeto divino, então eu vou me perguntar, bom, se alguém que eu acredito que é um ser amoroso me sonhou assim, eu não vou perguntar porquê, eu vou perguntar para quê. E como é que eu posso colocar a minha vida, tudo o que eu sou, a minha personalidade, os meus instintos, a minha essência, como é que eu vou colocar isso a serviço da minha missão, da minha realização como pessoa, da contribuição para um mundo melhor, para a minha missão de vida, para a minha realização pessoal, para o crescimento da humanidade, para eu estar em unidade, voltar ao uno, né? Eu vejo por aí esse processo de integração, né? Bonito. Isso que você também falou me lembrou de uma situação. Já passei por essas situações algumas vezes, talvez porque por muito tempo eu fiquei muito focada no trabalho da criança interior, então as pessoas vinham, né, buscando esse acolhimento e esse entendimento. Eu tenho isso, deve ser algo da minha criança, você vai me ajudar a identificar o que é, de onde vem e por que eu tenho isso, né? Então vinha já com esse pacote pronto, assim, né? E eu me lembro de uma vez de uma pessoa que veio para uma constelação e ela vinha com uma história já pronta, que ela era vítima da mãe, né? Então ela tinha vivido isso e aquilo outro, e todas as histórias justificavam o sentimento dela, e ela queria quase que na constelação que eu confirmasse, realmente a sua mãe é terrível e você é a vítima, né? Ela é a vilã e você é a vítima. Então ela queria que a constelação mostrasse aquilo para ela. E claro, a constelação, o movimento do espírito, ele é neutro, ele é absolutamente neutro, né? Então mostrou um outro movimento, convidando ela a fazer um outro movimento de tomar a mãe, dizer sim à vida que chegou, tal qual como chegou, com o custo que custou a mãe, com o custo que custou a ela. E ela não conseguia fazer esse movimento, né, e eu deixei, né, terminamos a constelação sem um movimento. E depois de alguns dias ela me escreveu dizendo que, criticando todo o trabalho, né, que eu tinha forçado ela a abraçar a mãe dela, e que agora sim ela tinha encontrado um terapeuta que tinha identificado que a mãe dela era narcisista. Né? E aí eu olhei para aquilo, ela encontrou alguém, né, pagar alguém para confirmar a questão, né, do papel da vítima, né? Então, quando a gente fala de integrar aqui, né, que a gente está falando, abriu esse espaço para falar do integrar, é preciso tomar muito cuidado, assim, eu falo muito, né, nos trabalhos da Espontânea, dessa armadilha do papel da vítima. É uma armadilha muito sutil, delicada, porque sim, a gente há espaço para acolher as dores, para abraçá-las, mas tem uma nuance, assim, que se você escorrega ali, nesse lugar, você, coitadinha de mim, né, olha só como a minha história é sofrida e tal. Então, o integrar também passa, isso que o Domingos falou, agradecer a essas dores também. Exato. Alguém me sonhou assim, né? Exato. Cláudio Naranjo tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a personalidade é a loucura que nós inventamos para sobreviver. É uma loucura, tá bom, mas se não fosse essa loucura, a gente não teria sobrevivido, né? E o que me vem muito, eu também vejo que isso, também sinto isso muito nos trabalhos, Tatiane, essa tentação de terceirizar.
que no fundo é eu deixar de assumir o meu papel, e em vez de eu acolher, integrar e trabalhar isso, eu vou terceirizar a responsabilidade. É a minha mãe que era narcisista, é o meu pai que não sei o quê, e aí nunca vamos chegar a lugar nenhum. E outra coisa que é isso que a gente já estava falando, que é muito sutil, quando a pessoa chega, e também chega muitas vezes para mim, sei lá, para fazer renascimento, porque eu quero me livrar. Você quer se livrar de quem? De você? Mas no fundo é o ego, né? Essa coisa, essa tentação de eu não quero sentir raiva. Ainda há dias eu estava atendendo uma pessoa online e a pessoa disse: mas eu não queria sentir raiva, há tanto tempo que eu já me trabalho, já fiz tanta terapia e não adianta de nada. E eu disse: pois se a senhora quiser, eu faço uma mágica para a senhora deixar de sentir raiva. A senhora quer? Claro que eu quero. Você olha, infelizmente eu não sei fazer essa mágica, mas se fosse possível, se você deixar de sentir raiva, também vai deixar de sentir amor. A senhora quer isso? Ah, não, isso eu não quero. Pois é, gente. Então, nós queremos deixar de ser humanos. Quando o caminho é abraçar o humano, é tornar-se humano, é outra coisa. Olha, é a nossa tarefinha, né? Dizem que o cachorrinho nasce, ele já sabe ser cachorrinho. O gatinho nasce, ele já sabe ser gatinho. Mas nós não sabemos, né? Nós precisamos tornar-nos humanos, né? E é esse desafio aí. Isso é nosso, né? Nosso, não dá para terceirizar, né? Bonito. Então, essa integração sem exclusão, né, Domingos, que ressoa muito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Silvia está perguntando, tá? Oi, Silvia. Tati, querida, na sua experiência, como você atua a nível de conexão com o corpo para a liberação das emoções, principalmente a nível do despertar do observador? Então, Silvia, eu não passei, assim, por abordagens especificamente corporais, né, a gente não tem nenhum pilar, assim, específico corporal dentro da espontâneo, por exemplo, mas uma coisa que eu trabalho muito nos retiros, nas constelações, enfim, é fazer o movimento de entregar para a terra. Então, quando vem, você identificou lá a emoção, você está sentindo, você solta isso para a Terra, para a Mãe Terra. A Mãe Terra é o grande corpo, né? A gente é uma célula desse corpo, né? E a Mãe Terra, ela transmuta tudo, né? O lixo que você põe, ela vira adubo. Então, é um movimento que eu faço nesse sentido, assim. Então, eu acredito que há muitas filosofias e abordagens, você, né, como professora de yoga e acho que cada um vai encontrando o seu caminho. Tem a microfisioterapia, que é uma outra coisa fantástica de identificar registros que ficaram, né, em partes do corpo. Enfim, tem Tantra, tem diversos caminhos que eu aprecio, mas não é algo que eu usufruí, né, que eu senti que foi, enfim, extremamente importante, nem é algo que eu levo no trabalho, né, mas como uma presença no corpo, você sentiu o corpo. Nos últimos anos veio muito forte para mim a questão da alimentação, né, de desintoxicar o corpo, passei por jejuns, hoje faço jejum intermitente, me alimento muito de comidas vivas e de, enfim, natureza, né, o máximo que eu posso, para ajudar nesse descanso, né, quando eu falo que a observação é repousar nisso, o corpo precisa de descanso, e precisa de descanso desse processo digestivo de muito lixo que a gente colocou muitos anos no corpo, né, mas isso é algo bem pessoal, assim, e bem do meu processo aqui, né, que veio acontecendo, tá? Se me permite, Tati, eu também vejo por aí eu também vejo cada vez mais que o trabalho tem que chegar nesse nível corporal, né, da percepção das sensações físicas, porque no fundo a personalidade está aí, está enraizada, não está fora do corpo, está no corpo, e a essência também está no corpo, né? Então é por aí, né? E sei lá, também fico feliz de saber desse teu caminho do jejum, para mim também é um caminho muito significativo, né? E eu, se me permite, no nosso trabalho, eu pessoalmente, no nosso trabalho, damos muita ênfase à respiração, né? E talvez essa pessoa que você falou, que trabalha com yoga,
Isso faz muito sentido. A respiração é essa conexão profunda com o corpo e o espírito, é o sopro que perpassa, né? Seja, sei lá, a respiração holotrópica que a gente usa no Renascimento, seja respiração de desbloqueio. Nós temos trabalhado muito os padrões respiratórios de cada tipo de personalidade. O padrão respiratório é como se fosse a consignação dos traumas e a perpetuação dos traumas. O jeito como nós respiramos é consequência da interpretação que fizemos do trauma, e na medida em que continuamos respirando desse jeito, continuamos reforçando o trauma. E trabalhamos muito exercícios respiratórios conscientes para liberar isso, né? E a outra parte seria a meditação, que é também respiração, que é puro corpo, espírito, tudo junto, né? Exatamente. Né? E eu diria, olha, tudo que seja trabalho corporal, com certeza que ajuda, com certeza. Sim, né? E sim, hoje temos aí uma gama muito rica de caminhos à nossa disposição, né? Uhum, verdade. Ok, deixa eu ver o que mais. Luísa, oi Luísa. É possível sentir a dor central de uma tríade e, para se proteger, desenvolver a personalidade central de outra tríade? Exemplo, ferida da rejeição 4, e ao invés de mergulhar na dor, fugir dela 7? Padre Domingos, está contigo aí, que lá no nosso grupo de formação tem umas 4 ou 5 pessoas que, olha que interessante, na dualidade entre 4 e 7, parece tão oposto, né, como tem esse movimento do triângulo. Claro, né? Claro, mas acho que a resposta está na pergunta, né? A pessoa que perguntou certamente já percebe que a resposta está aí. Porque na realidade, e isso nós trabalhamos à luz do triângulo, do símbolo dos triângulos harmônicos. Na realidade, a ligação do 7 é com o ponto 4. Uhum. O triângulo é esse, 1, 4, 7. Uhum. Né? E a experiência traumática do 7 aconteceu no ponto 4. Aconteceu que terá sido uma dor emocional muito profunda, insuportável para a criança, geralmente relacionada com uma sensação de agonia de morte. Não é medo de morrer, é agonia, é física, é emocional, de que eu estou morrendo, com todas as sensações físicas de estar morrendo, e ao mesmo tempo a sensação de abandono emocional, de solidão emocional. Nesse momento a criança se sentiu emocionalmente só, sem haver a conexão afetiva com ninguém, né? E então essa experiência foi tão forte que a criança desconectou do emocional. E simbolicamente nós vemos na figura do Enneagrama tradicional, o 7 não tem conexão com o centro emocional. Eu costumo brincar e dizer, olha, eu não só fugi do centro emocional, mas eu dinamitei a pista, que é para não ter chance de voltar mais, porque aquilo foi insuportável, né? Assim como o 2 desconectou do racional e dinamitou essa pista, né? Mas o caminho é esse, precisamente, eu costumo dizer para os tipos 7, olha, no caminho das flechas, quando a gente vai lá para o 5, aí é só um treino, sabe? É para fazer um estágio no 5, para eu aprender a olhar para dentro de mim, para eu ver que eu dou conta de olhar para dentro, eu dou conta de ficar só e não morro. Mas se é um estágio, preparar a gente para ir mais longe, ir reconectar com o emocional, com o sentimento, porque é lá que está, né? E é lá que está a dor, que precisa ser acolhida, né? Mas também é lá que está o amor, todas as outras emoções. Eu costumo dizer que quem nos criou cometeu aí um erro de fábrica, né? Porque podia ter feito 2 gavetas, né? Uma para colocar sentimentos agradáveis, como o amor, o prazer, a alegria, e outra gaveta para botar os sentimentos que nos incomodam, né? Sei lá, solidão, a angústia, a tristeza. Aí era bom, a gente trancava uma e ficava com a outra. Mas na realidade a nossa natureza é assim, nós só temos uma gaveta para botar isso tudo. E se eu tranquei a gaveta por causa da dor, do sofrimento, da agonia de morte e do abandono, junto com isso eu tranquei o amor, tranquei a alegria verdadeira, tranquei a serenidade, ficou tudo lá.
E esse é o trabalho que eu acredito fundamental para o 7, é essa reconexão com o emocional, que passa por reconectar com essa dor da infância da criança. Esse medo de aniquilação, né? Aniquilação, exatamente, de morte. Te ouvindo, lembrei de uma pesquisadora chamada Brené Brown, ela tem um vídeo bem famoso no YouTube, é uma palestra do TED chamada O Poder da Vulnerabilidade, e ela fala nessa palestra, né, que quando você anestesia um sentimento, eu quero anestesiar a vergonha, sei lá, a carência, né, o medo, você anestesia a capacidade de sentir. Sentir, claro. Né, então não tem como você falou, não tem como colocar em gavetas diferentes. Não dá, né? E então temos que ir lá ver onde é que precisa reconectar, né? Uhum. E reconecta com a dor, ok, mas hoje nós somos adultos e temos capacidade de administrar isso, né? Eu costumo brincar com os setes e dizer, olha, você não morreu, a prova disso é que você está aqui, então calma, né? É possível, hoje você pode, se resistiu lá, às vezes sem defesas nenhumas, se você resistiu, hoje que você é adulto, pode, né? Sim. E é capaz de olhar isso. Sim. E depois de reconectar, vem todos os outros sentimentos, né? Sei lá, eu também me encanto vendo experiências bonitas de pessoas tipo 7 que quando entram em contato com a dor, com essa dor que é profunda, que é assustadora, mas depois vem um alívio e as pessoas ficam felizes, por exemplo, por sentir o coração batendo e por sentir calor no coração. Eu lembro de uma pessoa 7 que uma vez numa vivência disse, olha, eu estou me sentindo como naquele filme do Mágico de Oz, o homem de lata que ganhou um coração. É fantástico isso, né? Uhum. É voltar a sentir, né? Uhum. É aquela frase famosa sua que eu levei por tanto tempo, todos os lugares do trabalho da criança interior, você só cura aquilo que pode sentir. Exato. Senão é ilusão, né? É ilusão. Uhum. E continuamos essa coisa que a gente vinha falando lá desde o início. Enquanto nós não fizermos isso, nós continuamos divididos, lutando contra. Estamos no dualismo, na luta, e a luta nos destrói. Na luta, quem se destrói somos nós, né? E para mim ficou claro isso também. Não tem como fugir desse trabalho corajoso, né, no sentido da palavra coragem, de ir pelo coração, de agir pelo coração, dessa autoinvestigação, né, desse perceber, do reconhecer, do auto, que a gente chama de autoconhecimento, ele é necessário, mas é importante, eu acho que talvez a gente começar a falar disso, que ele não é para te levar à iluminação, ao lugar perfeito, nunca mais você vai sentir as emoções humanas. Isso, eu não sei da onde a gente comprou a ideia de que o autoconhecimento vai levar a gente nesse lugar, né? E é isso que a gente falou, Tati, a maior ilusão do ego é essa, porque a gente pensa que está se livrando do ego e ele está dominando absolutamente. E ele está criando uma roupinha tão sutil que quase que vai deixar de ser visto, assim, porque não, já estou perfeito, né? A gente até se ilude, né? É o perigo, né? É o perigo grande. Ok, gente, tem mais 2 perguntas aqui, aí a gente encerra. Uma do Léo, lembra do Léo? Oi, Léo. Por que muitas vezes o 7 parece se sabotar? E tem uma da Aisha aqui. Para mim, o Léo aí de companheiro de Canindé, lembra? Lembro, é verdade. Muito bem, ele hoje me mandou mensagem dizendo que ia correr para chegar em casa para não perder esta live, né? Que legal. Léo, é isso, olha, no fundo é isso, acho que o nosso ego é aquilo que a gente chama na linguagem comum o amigo da onça, né? Ele aparentemente ele quer nos proteger, é para a gente não sofrer, só que o sofrimento acaba sendo perpetuado, né? A autossabotagem vem do ego, né? Por que é que o 7 tem dificuldade de entrar em contato com isso? Porque a lógica é isso, puxa vida, eu quase morri, eu vou querer mexer nisso de novo, eu não quero, a minha personalidade se estruturou exatamente em fugir da dor. E a criança começou a perceber que a melhor maneira para fugir da dor, do sofrimento, era buscando prazer. E funcionou a vida inteira, né?
E então nós depois vamos nos sabotar, claro, porque quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de mexer em sofrimento? Ninguém gosta, porque às vezes o povo diz, mas o 4 gosta de sofrer. Não, gente, ninguém gosta de sofrer. O 4 consegue lidar com isso melhor do que todos nós. E certamente muito melhor do que o 7, porque a sensação do 7 é que eu não sei lidar. E a sabotagem vem daí. Sempre que eu fujo de sofrer, e eu até arrumo desculpas e justificações muito interessantes para não entrar em contato com isso, para não sentir, eu estou-me sabotando. Porque eu estou-me impedindo de sentir amor, de sentir a verdadeira paz, o verdadeiro prazer, e eu fico só naquilo que eu chamo de virtual, né? Eu acho que eu amo, eu penso que eu gosto, eu penso que eu estou feliz, mas é a minha cabeça, né? O meu corpo não sente, né? E acho que tem uma coisa, né, que como socialmente se busca a felicidade, né? E há uma comercialização da felicidade, e o 7 parece que chegou lá, então, né, tem uma coisa assim, eu sou o que deu certo, né? Eu tô ótimo. Eu sou o que todos estão querendo ser, né? Então para que eu vou me preocupar? E eu ainda, você sabe disso também, até já falámos sobre isso, né? A cultura Brasil ainda reforça isso, além de haver a nível mundial esse mito da felicidade, e entende-se felicidade como ausência de dor e de sofrimento, né? Isso é um mito. Na nossa cultura Brasil isso é reforçado, né? E então todo mundo acha bom, e se eu não tiver cuidado eu vou achar que está tudo bem, assim, para que é que eu vou mexer, deixa ficar o que está quieto, né? Exato. E a Aisha está fazendo uma pergunta que dá uma live inteira, Padre Domingos, então não sei como é que você poderia responder de uma forma mais breve, ou enfim, dentro daquilo que você sentir, que é, como você poderia falar do caminho de retorno à essência de cada um dos 9 tipos? Eita! É muito extensa essa pergunta aí. Vai ter que ser uma live. Mas olha, eu me parece, e acho que isso vale para todos nós, e no fundo é o que a gente, é o horizonte da nossa conversa desta live. Eu diria o que vale para todos. Olha, o caminho para a essência, o caminho para o uno, é esse caminho de, primeiro, eu me conhecer as minhas sombras, tudo, eu me aceitar, me acolher, e eu me permitir saborear. Isso. E eu diria, olha, o caminho da meditação tem muitos caminhos, mas a meditação é o caminho, né? É o caminho da essência. E cada pessoa sabe, olha, quantas vezes, independente do seu tipo, todos nós sabemos diferenciar qual é o estado de essência e qual é o estado de personalidade. Nós sabemos, se a gente observar, você lembra quantos momentos, sei lá, que você está num lugar bonito, no meio da natureza, você para, respira, curte, você entra no estado de essência. Você está com uma pessoa amada, querida, e você se permite estar ali simplesmente com ela, você entra no estado de essência. E hoje, para mim, eu costumo dar assim um diferencial que acho que é muito palpável e que pode ajudar. Olhe, quando nós estamos no estado de essência, a nossa respiração fica livre. Como é que a gente respira quando está com a pessoa querida, amada, num lugar tranquilo? Como é que fica a respiração? A gente respira. É prazeroso respirar, não há entraves, não há bloqueios. Agora, quando nós estamos no estado emocional da personalidade, ou a respiração fica curta, ou fica agitada, ou fica travada. Então, essência é o sopro, nós nos deixarmos perpassar pelo sopro livremente. E a meditação nos permite isso. É o caminho, né? Então, eu diria, olha, qual é o caminho de volta? É cada um de nós procurar experiências que nos ajudam. E todos nós sabemos, todos nós temos, sejam experiências pessoais que você foi descobrindo pela intuição, sejam experiências que você herdou e aprendeu na sua tradição espiritual, sejam exercícios terapêuticos, e repetir isso, repetir, se permitir, mais do que fazer é se permitir, saborear isso, e fazer com que esses momentos tenham cada vez mais espaço na nossa vida. Aí a gente está voltando, né, ao uno.
que não é só voltar à essência, é integrar, é isso que estamos falando. Eu estou integrando o que eu sou, tudo o que eu sou. E acho que a gente usa, né, na linguagem a gente usa esses termos, retorno à essência, voltar à essência, né, o caminho, a jornada, eu uso esses termos também, né, mas para mim está ficando mais claro, assim, agora que é o reconhecer, reconhecimento. É só o reconhecimento. Só reconhecer. Isso que você é primário à construção da personalidade. Isso que você não é diferente do que eu sou, né? Não é diferente do que pulsa num animalzinho, não é diferente do que pulsa na planta que cresce. É a vida, é Deus, consciência, é consciência espiritual, é isso que pulsa e que é a vida pulsando. A gente não fala, eu faço o meu cabelo crescer, eu faço a minha unha crescer. O que é isso que faz o seu cabelo crescer? O que é isso que faz seu coração bater? Você não tá mandando, coração, bate agora, mais rápido. Não, mas às vezes a gente até queria falar, coração, bate mais devagar, né? Mas não dá certo, né? Então, eu acho isso que é um bom exemplo. Né, esse reconhecimento disso que é primário, que veio antes da construção da persona, esse reconhecimento ele traz paz, amor, inocência, verdade, serenidade, todos os aspectos que espagem dos pontos do Enneagrama, né, de essência do Enneagrama, né. E eu estava, nos últimos tempos também me veio isso me veio numa conversa com Kaká Verá, que você conhece, né? Fizemos uma live sobre instintos, né? E ele trouxe muita coisa das culturas ancestrais, né? Da sabedoria ancestral, sobretudo da sabedoria tupi-guarani, né? E era uma coisa que a gente falava, talvez o mais importante, o trabalho espiritual mais importante que nós fazemos é acolher os instintos. Que é o que há de mais originário em nós, né? É o lado animal, né? É o lado animal, é o lado natureza, é a nossa ancestralidade toda das plantas, dos animais, dos nossos antepassados. Isso é o trabalho mais espiritual, porque a gente sempre tem a tentação de achar que espiritual é lá em cima, é distanciado do humano, e não é. Quanto mais próximo do humano, mais espiritual. Então, o que é que existe de mais humano em nós? É essa dimensão dos instintos, a nossa natureza animal. Então, quanto mais próximos disso, e próximos no sentido de contato, de acolher. Saboreando, né? Saborear, né? Quanto mais próximos é, mais espiritual, né? Que lindo. Que lindo. Eu também, tá todo mundo falando que ficaria horas aqui com a gente, eu também ficaria horas aqui nesse papo. Muito bom te ouvir, muito bom trocar tudo isso contigo, Padre Domingos, e poder compartilhar, acho que esse movimento de transbordar, né, toda vez que é isso, a gente vai se inundando dessa percepção do todo, da consciência, desse amor universal, só nos resta compartilhar, né, só nos resta transbordar isso, né. Então é uma alegria para a gente estar aqui com vocês e todos que estão aqui, Aninha, eu vi vários nomes conhecidos aqui, a Guida, o pessoal da Desformação está aqui, Thelma, Débora, um beijo enorme em todos vocês. E é isso, Padre Domingos, mais alguma coisa, uma palavra aí pra gente, pra gente encerrar? A palavra também é essa, de muita alegria. Se eu já estava feliz por esta possibilidade, agora estou feliz e muito emocionado com esta experiência, né, com que compartilhamos aqui. Fico feliz de estarmos em sintonia nessas percepções, né? Isso é muito bonito e isso mostra cada vez mais aquilo que a gente acredita, que eu sei que você acredita e que eu acredito, que o Enneagrama não é uma teoria, né? O Enneagrama é a experiência, está dentro de nós, né? E não é uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que a gente descobre, experimenta, descobre. E cada vez mais eu acredito que aquilo que nós sabemos sobre o Enneagrama é muito pouco, né? Porque nós ainda sabemos pouco sobre nós mesmos, né? O Enneagrama apenas ajuda a dar nome àquilo que nós somos. E o caminho é esse, é ser testemunha de si mesmo, saborear-se é o caminho.
E eu fico feliz por estarmos juntos nesse caminho e tantas pessoas que estão juntas aí nesse caminho, nessa experiência, né? Eu adorei o saborear, eu vou levar isso para sempre. Agradeço, muito bonito. Que bom, Tatiana. Um abraço a todos que nos acompanharam. Sim, um grande beijo a todos. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite.